E Mauro César Pereira, ainda tem a questão também que muitas vezes se diz, os jogos anteriores à final do Mundial, eles são baba. Não, eles não são baba. O Cruz Azul, ele foi o segundo clube em investimento no México, com uma pequena distância para o líder Tigres. No total, o clube mexicano teve um gasto de 89 milhões de euros, 570 milhões de reais na temporada, né? Em reforços. E é um time que, de acordo com o Felipe Luiz, tem uma ideia muito clara de jogo, pressiona muito e tem força física. Mauro, não sei se é a sua opinião, mas eu acredito que a semifinal seja um jogo mais fácil do que as quartas, né? Porque eu acho que o Cruz Azul é mais forte que o Pirâmides. Mas, apesar de tudo isso, Flamengo é favorito e o Felipe Luiz dizendo que o Flamengo está chegando na sua forma física ideal, que não tem desculpa, que o time está chegando bem fisicamente no Catar, Mauro César Pereira. Bem, boa tarde. Quando o técnico fala que depois de tantos jogos, né, quase 80, 70 e alguma coisa, o time está chegando tão bem fisicamente, isso é importante, né? Ele já está de antemão, até colocando uma responsabilidade sobre os jogadores. Vocês não estão mal fisicamente, então vão para cima. O Flamengo tem condições de ganhar dos dois adversários. O Flamengo tem mais investimentos do que ambos, né? O Cruz Azul vem aí abalado por uma eliminação, né, na semifinal do Campeonato Mexicano. Não perdeu, mas foi eliminado. Foram 2 jogos, 2 empates. E perdeu um pênalti. Quando estava 1-0 para o Tigres, ele perdeu um pênalti. E depois conseguiu empatar. Se tivesse convertido o pênalti, possivelmente venceria a partida e estaria hoje classificado para a decisão. Então é um time que chega na competição assim, com o luto de uma eliminação, ao contrário do Flamengo, que se classificou para esse torneio ao vencer agora a Libertadores, né? E também ganhou o Campeonato Brasileiro. Então está numa atmosfera muito mais positiva. Eu acho que assim, esse torneio, não acho que esse torneio tenha a relevância dos dois que o Flamengo ganhou. Para mim é muito mais importante ganhar o Brasileiro, ganhar a Libertadores do que esse torneio. Mas é uma possibilidade de você ganhar um título e mesmo que não ganhe, enfrentar o PSG já é uma oportunidade bacana, jogar contra o campeão europeu. Há alguns rumores de que por conta de lesões e tudo, o Luiz Henrique possa poupar, seja lá contra que adversário for, alguns jogadores no jogo do dia 17, que o PSG é a presença certa, né? O adversário que ainda não. Eu tenho minhas dúvidas por conta de uma razão muito simples, né? O Qatar é o dono do PSG. Vai ficar esquisito o PSG chegar lá e colocar um time cheio de reservas, né? Na casa dos donos. E quando o Qatar faz esses eventos, é bom lembrar, isso é muito estratégico para esse país. É um país pequeno, que fica numa área muito, digamos assim, nervosa do planeta, né? Muitos conflitos. Até pouco tempo atrás, até 2020, 2021, o Qatar, por exemplo, não tinha nem relações diplomáticas com a Arábia Saudita, que é seu vizinho ali de fronteira. E isso, tanto que em 2019 o Al Hilal jogou o Mundial, jogou contra o Flamengo, e pouquíssimos torcedores do time saudita estavam no estádio, porque eles não podiam migrar, atravessar a fronteira. Só alguns que moram no Qatar e que permaneceram lá vivendo e trabalhando, mesmo quando o governo saudita exigiu que todo cidadão da Arábia Saudita voltasse para a sua nação. Alguns ficaram e esses estavam no estádio. Teve gente, alguns muito poucos, que tiveram que ir para Oman para depois pegar um voo para Doha para assistir seu time de coração. Então, assim, é uma região complicada. E o Qatar utiliza muito esses eventos para que ele tenha com isso notoriedade, ele ser citado mundialmente, ele ser lembrado em outros países. Isso faz parte até de uma estratégia de defesa, porque é um país pequeno, tem uma base militar americana e é um país que tem a preocupação de não ficar assim, muito vulnerável a invasões e tal de eventuais países próximos, como já aconteceu com o Kuwait, por exemplo, lá nos anos 90, né, quando o Iraque de Saddam Hussein invadiu o Kuwait. Então, para o Qatar, ter o PSG, ser o dono e com isso causar uma boa impressão é importante. Para o Emir, isso é importante. Então, acho improvável, né, numa análise absolutamente fria, que entra com um time fraco ou cheio de reservas. Talvez, sim, 1, 2, 3 jogadores mais desgastados, um cara que está com uma propensão a uma lesão e tal, ele possa deixar de fora. Mas ainda assim deve ser um PSG forte contra Pirâmide, Cruz Azul ou Flamengo, não importa. Mas jogar contra um adversário como esse, se acontecer, é uma oportunidade que tem que ser bem explorada. O Flamengo já teve esse ano a chance de derrotar o Chelsea, que foi o campeão da Copa do Mundo. Perdeu para o Bayern de Munique, mas o Bayern é um dos melhores times do mundo, né? Aliás, recentemente ganhou, inclusive do Paris Saint-Germain.
Então é uma situação assim que esse torneio, acho que ele tem que ser curtido e se ganhar, claro, né, vai ser encarado como se fosse um título mundial pela torcida, né? Até ontem o companheiro Rodrigo Matos do UOL estava lembrando, né? Alguém vai dizer, mas vai ter 2 campeões do mundo. Já teve isso, né? O Corinthians não se considera campeão do mundo de 2000? Aquele torneio que o Roberto Carlos chamou depois de Mundialito. Pois é, o Boca também, porque daquele ano teve o título mundial disputado naquele jogo de final de ano e o Boca foi o campeão. Então, se acontecer, é claro que o torcedor do Flamengo vai encarar dessa forma. Outros vão dizer que não vale, vai ficar aquela ladainha de sempre. Mas acho que o mais importante o Flamengo já fez. Ganhou. O Flamengo tem hoje, assim, esse torneio seria, se acontecer um título, se acontecer, a cereja do bolo. E esse bolo, ele tem uma Libertadores, né, na base, um brasileiro, ele tem um Campeonato Carioca, ele tem uma Supercopa e até uma Taça Guanabara. Todos esses troféus o Flamengo ganhou esse ano. E ainda ganhou a Copa do Brasil do ano passado. O Flamengo ainda é o detentor do título, porque a final ainda não aconteceu na edição desse ano. Se ganhar, por acaso, esse título internacional, vai ser o fecho aí de ouro de uma temporada, mais do que uma temporada, um período, né, do final do ano passado até o momento, espetacular. E o detalhe, né, a Copa do Brasil termina depois desse torneio, né, que é no outro final de semana. Então o Flamengo poderá, é incrível isso, se ele for campeão desse título internacional, ele pode ser o detentor de todos os troféus possíveis, exceto a Recopa, que ele não disputou, porque não tinha como disputar, porque ele não ganhou nenhum título sul-americano no ano passado. Mas todos os títulos possíveis ele poderá reunir. Isso só aconteceu com o Flamengo uma vez, em 82, que ele era campeão carioca, da Taça Guanabara, do Brasileiro, do Mundial e da Libertadores. Não existia a Copa do Brasil, não existia a Recopa, esses torneios não existiam na época. Agora, Mauro, perguntando para você e para o Bruno, vocês acham o Cruz Azul um time páreo para o Flamengo ou não? É mais fraco do que o Flamengo, porque como a gente está acostumado, nesses jogos anteriores à final do Mundial, achar que geralmente é baba, isso está mudando. Primeiro com o futebol árabe. Se você for pegar um Al Hilal da vida, o Al Hilal de elenco tem um elenco mais poderoso que o Flamengo. Se você for pegar um Al Nassr da vida, tem um elenco mais poderoso que o Flamengo. O Al Nassr agora tem Coman. Eu estava vendo o jogo lá, que eu fui na Arábia, tem Coman, João Félix, Cristiano Ronaldo, tem o Wesley, tem o outro brasileiro também, que era do Santos, o Ângelo. Tem um elenco, os goleiros também são de seleção. Agora, a Arábia já está assim. E sobre o futebol mexicano, a gente pode dizer que o Cruz Azul é mais fraco que o Flamengo ou é um jogo pau a pau, na opinião de vocês? Não, o futebol mexicano não é do nível do futebol brasileiro, né? Lá existe dinheiro, tem investimento, mas não acho que os times mexicanos sejam tão poderosos assim. Mas não são também baba. Então, assim, tem jogo. Tem jogo. Eu acho que o Flamengo tem mais time, mas tem jogo. Tem jogo. Sem dúvida alguma, tem jogo. Mas acho que o Flamengo está levando bem a sério. Ao contrário do que aconteceu em 22 para 23, né? No caso em 23, quando deu 42 dias de férias para os jogadores, aquela bagunça danada, o Vitor Pereira tinha acabado de assumir. Aliás, isso é uma coisa que pouco se fala, cara. O técnico assumiu no meio de uma zona total, né? E o técnico que encerrou a temporada concordou com aquilo lá, que era o Dorival. Os caras tiveram 42 dias de férias. Voltaram ao trabalho muito próximo da competição. Foi um desastre, tanto que perdeu tudo ali, né? Perdeu Recopa, foi eliminado de cara pelo Al Hilal, que não era nem tão forte assim no Mundial de Clubes. Perdeu Supercopa, né, na época foi pro Palmeiras, né? Naquele jogo em Cuiabá, né? Então, assim, foi um desastre aquele começo. Tudo desorganizado, toda bagunça danada. Dessa vez, não. Acho que a coisa está bem estruturada, o time está coeso. O Flamengo conseguiu aí uma folga importante, que foi poder viajar antes, né, deixando os jogadores do time sub-20 para fazer a partida contra o Mirassol. O Flamengo vai entrar em campo na quarta-feira, às 14h, pelo nosso horário, praticamente uma semana depois do último jogo, né? Porque foi na quarta-feira anterior à noite. Então você tem 6 dias e meio, pouco mais até, de intervalo entre uma partida e outra. É um tempo razoável. Deu tempo de viajar, se adaptar ao fuso horário, dormir, descansar, treinar, tudo. Então, e chegou antes do Cruz Azul. O Cruz Azul jogou no sábado à noite, né? O jogo terminou já invadindo no domingo aqui pra gente, o empate com o Tigres. Então, acho que condição é bem favorável para fazer um bom jogo, tentar avançar, sábado jogar contra os egípcios, né, do Pirâmide, e aí tentar chegar à final.
Acho que assim, a obrigação é não fazer papel feio aí, sendo eliminado logo de cara. É passar, chegar no confronto contra o europeu, aproveitar essa oportunidade, que eu vejo sempre como oportunidade. Jogar contra um campeão da Europa é uma oportunidade. Quantas vezes você vai ter chance de jogar contra o PSG, né? Então, é isso. É tentar fazer aí o melhor possível. E eu acho que está tudo muito bem preparado para isso. Bruno, eu pergunto para você também, né, sobre o adversário, porque ao contrário de muitos casos, como foi contra o Casablanca, né, do caso do Galo, contra o Mazembe, no caso do Internacional, eu não acho que seria um mico a derrota do Flamengo para o Cruz Azul. Seria uma zebra? Sim, pelo que o Mauro falou. Agora, o Tigres lá com o Palmeiras, também não acho mico. O próprio Al Hilal com o Flamengo, com grandes jogadores que já tinha, o Flamengo era favorito, mas não sei se é mico. A pergunta é mico se o Flamengo perder para o Cruz Azul e não chegar nem na semifinal ou não? Lembrando, além desse investimento do Cruz Azul, Bruno, o Cruz Azul no ano tem 54 jogos. O Flamengo tem 75. Ou seja, o Flamengo tem 21 jogos a mais do que o Cruz Azul. Isso gera alguma vantagem? Porque a imprensa mexicana chegou a usar as palavras vantagem abismal que o Cruz Azul teria sobre o Flamengo. Você acha que realmente é uma vantagem abismal ou não? E outra, se o Felipe Luiz está dizendo que o time está bem fisicamente, eu acho que não tem do que reclamar, né, Bruno? Teve bastante tempo para descansar, até porque não precisou jogar a última rodada do Campeonato Brasileiro, porque já era campeão. Eu acho que não é um mico, porque isso já aconteceu 7 vezes, né, do campeão da Libertadores perder antes da final, perder para um time que não é da Europa. Desde a primeira vez que aconteceu com o Inter em 2010... São 15 edições dessa competição, né, do Mundial, agora é um formato um pouco diferente. E das 15, 8 o campeão da América do Sul conseguiu chegar à final, em 7 não chegou. É quase 50% ali, é quase meio a meio. Se o Flamengo não chegar, por exemplo, vai ficar 8-8, aí vai ficar 50, em metade das vezes o sul-americano passa, na outra metade não passa. Então é um confronto que... O Flamengo, acho que é um time melhor que o Cruz Azul, sim. O Cruz Azul não é um time que se defende muito, não. É um time que deve também atacar o Flamengo, vai dar mais espaços. O Pirâmides já não. O Pirâmides é um time que joga atrás e joga no contra-ataque. Até foi um campeão africano surpreendente, né? O Al Ahly também do Egito é bem dominante lá. O Pirâmides ganhou a final do Mamelodi da África do Sul, que jogou com o Fluminense no Mundial de Clubes. É um time, uma Mamelodi, a gente viu no Mundial, que é um time que gosta de ter a bola, de tocar a bola, de ser protagonista. O Pirâmide joga no contra-ataque. Ele deixa a bola com o adversário e contra-ataque. Ele ganhou o campeonato africano assim. O Cruz Azul não. O Cruz Azul é um time que ataca mais. É um time que vai tentar atacar o Flamengo em alguns momentos do jogo. Vai ser um jogo mais aberto. Acho que o Flamengo é um time melhor, mas não acho que a diferença... Acho que o futebol mexicano é um futebol bom, o de clubes. Clube e seleção são coisas cada vez mais separadas, totalmente diferentes em qualquer lugar do mundo, não só aqui, em qualquer lugar do mundo. Acho que não tem muito a ver o clube com a liga do país, com a seleção do país. Acho que são coisas diferentes. E o México, ele tem muito dinheiro, ele leva jogadores sul-americanos para lá e alguns europeus também. O futebol mexicano tem alguns jogadores europeus importantes, né? O Sérgio Ramos, que está de saída lá no Monterrey, o Gignac já há alguns anos no Tigres, tem alguns espanhóis no Monterrey, e não é só o Sérgio Ramos, tem outros espanhóis também, e vários argentinos, paraguaios, uruguaios, colombianos, equatorianos, tem muitos ali. O futebol mexicano ele é mais rico que o argentino, por exemplo. Eles têm mais dinheiro e poder de investimento do que a grande maioria dos clubes argentinos. Então não é um jogo, não é um vexame, não, mas para mim o Flamengo é favorito, o Flamengo é melhor. E essa parte física tem um peso, sim. Acho que ameniza o fato do Cruz Azul estar jogando a semifinal, jogou até sábado. Ano passado o Pachuca, que enfrentou o Botafogo, ele já tinha sido eliminado do Campeonato Mexicano, ele não foi para os playoffs, e o Botafogo jogou domingo, aí o Flamengo também teve um tempinho a mais porque matou o campeonato na quarta. O Botafogo só liquidou no domingo, na última rodada, e teve que jogar a quarta lá no Catar, e o Pachuca já estava um tempo sem jogar porque não foi para o mata-mata do Mexicano, aí o Pachuca meteu 3-0 no Botafogo. Agora o Cruz Azul tem menos jogos, mas jogou... tem um jogo mais recente do que o Flamengo. O Flamengo teve um tempinho para se preparar a mais do que o Cruz Azul. Mas para mim a parte física ela é muito clara que ela pesa, e ficou mais claro ainda na Copa do Mundo de Clubes no meio do ano, nos Estados Unidos. Que ali a gente teve um parâmetro de uma competição mundial, intercontinental de clubes disputada no meio do ano, e a gente antes só tinha o parâmetro do final do ano.
E os times brasileiros, no meio do ano, eles tiveram um desempenho melhor do que o esperado, pelo menos por mim, e acho que pela maioria das pessoas. Os brasileiros foram bem naquele Mundial. Dentro do que eles vinham apresentando nesse formato que é jogado em dezembro, eles foram bem. O Flamengo venceu o Chelsea, o Botafogo venceu o Paris Saint-Germain, o Fluminense foi até a semifinal. Até contra os times dos outros continentes, o desempenho dos brasileiros foi melhor do que é normalmente nessa Copa Intercontinental. Então, aquilo também foi pela parte física, porque o meio do ano era melhor pra gente. A gente estava no meio da temporada. O calor também era melhor para a gente. Agora, no fim do ano, nós estamos no final da temporada. Então, acho que no fim do ano, a gente fica um pouco mais distante do melhor, dos que são melhores que a gente, que são os europeus, e a gente fica mais próximo dos mexicanos, dos asiáticos e africanos por causa do físico. No meio do ano, a gente aproxima um pouquinho mais do europeu e distancia um pouquinho dos que vêm abaixo. Então, a parte física tem um peso, sim. Acho que isso pode ter algum peso no jogo, principalmente se o Flamengo passar e tiver que jogar. Que ele joga quarta, se passar, joga no fim de semana, depois, se passar, joga no meio de semana de novo. Isso pode ter um peso, sim. Tem isso, né? Porque no Super Mundial, nossa, aí apareceram vários para falar. Os europeus, os clubes brasileiros tiveram vantagem. E nunca falam com tanta ênfase como falaram que os clubes europeus tiveram vantagem, que os clubes brasileiros tiveram vantagem naquele período, que os europeus têm vantagem nesse. O Felipe Luiz, né, ele falou sobre isso, sobre essa logística do Flamengo, que foi muito boa, e que por isso não tá mal fisicamente esse time do Flamengo. Felipe Luiz deixou claro, estamos bem fisicamente. Vamos ouvir aí o Felipe Luiz. A logística foi muito bem preparada. Como você bem citou, tivemos uma oportunidade de viajar um dia antes do que deveríamos ter viajado, por conta de poder antecipar esse título brasileiro, e conseguimos nos adaptar, treinar e poder principalmente descansar aqui com um fuso horário muito diferente do que é o nosso no Brasil. Então eu acredito que o time chega em perfeitas condições físicas para poder disputar esse jogo. Os jogadores não me demonstram nenhum tipo de cansaço físico, e da parte mental, ao contrário, mais leves do que nunca depois de ter conquistado os 2 títulos mais importantes do futebol sul-americano. O ser humano, muitos deles podem relaxar depois de alcançar um objetivo. É um grupo que está feito de multicampeões. A única coisa que eu sinto é que eles querem mais. Essa era a minha principal preocupação, como eu falei na última coletiva, mas o que eu vejo é muita ambição nos treinos, muita fome, muita seriedade. E não só espero que seja assim no Mundial, se também que seja no ano que vem, porque, no final das contas, os jogadores que são multicampeões, eles continuam conquistando, porque eles não perdem a ambição e a fome de conquistar títulos. Por isso que são jogadores tão grandes, tão gigantes e com tanta história dentro do futebol, porque eles não param e não se acomodam depois de conquistar um título. Ô Pilardo, boa tarde a todos. Sem dúvida nenhuma, o Felipe Luiz ele tem razão, sim, quando ele fala sobre esse histórico do elenco do Flamengo. Jogadores multicampeões. Por exemplo, o Jorginho, né, já ganhou Euro e tantos outros. Tem um monte de conquistas aí no currículo. Acho sim que a preparação foi bem feita. O fato do Flamengo ter vencido o Brasileiro na quarta-feira facilitou tudo. É um cenário bem diferente daquele do Botafogo, e o Botafogo vinha numa maratona insana, porque ele teve que praticamente decidir o título aqui em São Paulo contra o Palmeiras, depois foi disputar a final da Libertadores, 4 dias depois, fez praticamente o jogo todo com 1 a menos, aí foi até Porto Alegre para confirmar praticamente esse título contra o Internacional, que estava bem, ganhou lá, e ainda teve que pontuar contra o São Paulo no último jogo, então foi um caminho mais complicado. Por isso até era um Botafogo todo esfolado contra um Pachuca que teve lá um período de descanso muito maior, porque não disputava mais o título mexicano. E esse ano ainda tem essa questão do Cruz Azul ter jogado no sábado, né? Pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Mexicano, 1-1, acabou sendo eliminado. E veja, esse não é um elenco do Cruz Azul, por exemplo, com tantos jogadores estrangeiros de alto nível. Tem lá os argentinos, né? O Piovi, que jogou no Racing, Faravelli,
um jogador que também é bem conhecido aqui na América do Sul, né, no Del Valle. Tem enfim, o Rotondi, que é outro argentino que também já disputou aqui, enfim, Sul-Americana, também Libertadores. No elenco tem o zagueiro mexicano Orozco, que eu até, enfim, não sei porque não jogou no final de semana, ficou no banco, é um jogador de seleção. Então tem lá alguns jogadores de bom nível. O Lacarmon, o técnico, já passou rapidamente pelo Cruzeiro, outra figura, né, bastante conhecida aqui. Então, é óbvio que não é um time bobo, não é um time trouxa, é um time que tem lá os seus investimentos, mas obviamente não é um time que se equipare ao Flamengo em elenco, em condição e tal. Acho que o Flamengo é bem favorito para esse confronto. Os times brasileiros, eles têm dificuldade contra mexicanos, africanos e tal, quando eles chegam com um desgaste muito maior em dezembro ou então fora de forma em fevereiro. No meio do ano, os brasileiros têm a vantagem de ter jogado somente meia temporada, e aí a gente viu no Mundial e que realmente eles estão acima disso. Em relação ao Pirâmides, o Pirâmides, ele surpreendeu todo mundo, né, ao vencer a Liga Africana, a Champions da África. Ele começou bem agora essa nova edição. Na última rodada, inclusive, acabou ganhando fora lá na Zâmbia, de um time chamado Power Dynamics, 1-0. É uma equipe que conta com um jogador brasileiro, o Everton, que é um rapaz que começou no São Bernardo e depois migrou muito cedo. Ele tem alguns jogadores conhecidos internacionalmente, como o goleiro El Shenawi, goleiro da seleção egípcia, enfim, o meio-campista Hamdi, também da seleção do Egito. Tem um atacante do Congo, que vai tentar ir para a Copa do Mundo aí ainda, o Maele. Mas também não é um time, né, de tantas figuras tão conhecidas como a gente já viu em outras equipes africanas. Eu acho que o Flamengo deve chegar para esse confronto contra o PSG em condição de jogar bem.